Neste vídeo faremos uma autenticação e uma cobrança numa API utilizando o Pix. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marcelo Teles e semanalmente eu abordo diversas novidades do mundo da computação e do empreendedorismo. E a novidade deste vídeo é como fazer uma autenticação e uma cobrança utilizando o Pix. O Pix veio para facilitar recebimentos, pagamentos e transferências. E é importante nós conhecermos como funciona esta tecnologia. Para este tutorial, vamos utilizar a GerênciaNet, que é uma operadora, uma instituição que oferece uma API para utilização do Pix. A GerênciaNet também oferece outros serviços, mas vamos utilizar apenas a API do Pix. Para isso, basta você criar uma conta na GerênciaNet e obter algumas informações para começar a colocar em prática os códigos. Neste tutorial, vamos utilizar a IDE Eclipse. Eu tenho aqui a versão Eclipse 2020 12 na sua versão Enterprise. Então eu vou criar aqui um projeto, vou lá em File, New, Maven Project, eu vou clicar aqui em Next, aqui não vou mudar nada. Aqui eu vou deixar a opção internal marcada e vou marcar a opção aqui Archetype Kickstart e vou dar um Next. O nome do projeto vai ser Exemplo Autenticação. Exemplo Autenticação. Vou clicar em Finish e ele já vai criar um projeto básico com a estrutura do Maven. Vou entrar aqui no nosso projeto para verificar. Beleza, ele já criou um pacote, já criou a classe app. Agora a gente vai explorar como funciona a criação de uma conta na GerênciaNet. Vou colocar aqui embaixo nas descrições desse vídeo todos os links que vamos utilizar. O primeiro link é o link para acessar a sua conta. Eu já criei uma conta, ele vai exigir também que você utilize o aplicativo e faça uma validação de alguns dados no aplicativo, tá? No caso eu já criei a minha conta aqui, vou entrar. Depois de entrar na sua conta, você vai criar uma aplicação e aí você já vai ter as duas informações, as primeiras duas informações, que é o Client ID e o Client Secret. Depois tem uma terceira informação, que é o seu certificado, que você deve solicitar para a equipe de suporte. Como obter então o Client ID e o Secret ID? Basta clicar aqui em API. Quando você entra em API, tem aqui a guia, o link, Minhas aplicações. No caso, eu já criei uma aplicação de teste e eu vou entrar nela. Cada aplicação, ela vai ter uma Client ID e uma Secret ID para produção e uma outra para desenvolvimento, tá? Eu vou utilizar as informações da API de desenvolvimento, tá? Então eu já tenho elas aqui. E o certificado para fazer a autenticação, você deve solicitar ele para a equipe de suporte, também vou deixar o link aqui embaixo. Na criação de suportes, eu já fiz um suporte aqui, vou só abrir ele para você ver qual é o certificado que você deve utilizar. Vou clicar aqui em tickets finalizados, ele deve estar aqui, está ele aqui. Então eu criei ele, solicitei para o pessoal, já passei para eles a minha Client ID e o meu Secret ID. E eles me enviaram aqui o arquivo compactado. Este arquivo precisa estar no diretório do projeto. Com essas três informações, podemos partir para o código. E eu vou me basear no código que tem aqui também na GerênciaNet. E aí então eu vou desconectar da minha conta aqui, vou sair, vou aqui em GerênciaNet. Dentro de GerênciaNet aqui eu vou em menu, nesse menuzinho aqui, e vou lá em APIs. Dentro de APIs, então, tem toda a documentação necessária e eu vou ir direto para essa parte de código aqui. Inclusive, tem outras linguagens aqui que a gente pode pegar o exemplo, Eu vou direto aqui no Java e vou me basear, então, neste código aqui. Vou deixar essa tela aqui aberta e vou lá no meu projeto que eu criei. Na classe app que eu criei, já tem um código aqui, que eu vou tirar esse código daqui e vou pegar essa primeira parte aqui, o throws exception, vou copiar ele aqui. Até a gente poderia fazer diferente, mas deixa eu seguir o padrão que está ali. Então, coloquei aqui primeiro o throws exception e agora eu vou pegar todo este código aqui e vou colocar aqui na parte principal do meu código, dentro do método main. Ele reclamou um pouquinho aqui porque eu esqueci de copiar os imports, Deixa eu copiar os imports também para facilitar o nosso trabalho. Já estão aqui os imports. Pronto. Preciso fazer apenas 3 modificações nesse código. A primeira delas é trocar esse Client ID aqui, então eu vou tirar ele,
Deixa eu consultar o meu Client ID aqui. Tá ele aqui, pronto, copiei, vou colocar entre aspas duplas aqui o meu Client ID. Vou pegar também o meu Secret ID e vou colocar aqui. Aqui até veio um ponto e vírgula a mais, vamos apagar. Pronto. Este arquivo aqui, né, certificado.p12, precisa ser o nome do arquivo que eu tenho na pasta do projeto. Se você quiser colocar o seu certificado em outra pasta, você pode, sem nenhum problema, basta seguir aqui a padronização do Java e informar qual é o caminho do seu certificado. No meu caso, eu vou colocar o certificado dentro da pasta do projeto mesmo. Então, deixa eu entrar aqui na pasta do projeto, na pasta do meu Workspace do Eclipse. Aqui dentro está ele. Então, esta aqui é a pasta do meu projeto e eu vou colocar aqui dentro o meu certificado. Note que o meu certificado tem outro nome, né? O arquivo que eles me enviaram era um arquivo zipado. Com este nome aqui, eu só descompactei ele e ele gerou esse arquivo. Então, eu vou pegar esse mesmo nome de arquivo, eu dei um F2 aqui, vou dar um Ctrl C e vou colocar esse mesmo nome de arquivo aqui, tá? É fundamental que você tenha o seu certificado e informe qual é o caminho do seu certificado. O restante do código está tudo correto, tudo certinho. Então a gente pode dar um salvar aqui e pode dar um play, que ele já vai fazer uma autenticação e vai receber as credenciais de acesso, né? Vai receber aqui o token e mais algumas outras informações que também são importantes. Inclusive depois a gente vai precisar este tipo de token, né? Aqui a gente vai precisar informar lá no nosso código. Então aqui a gente já encerra a autenticação. Feita a autenticação, a gente tem o token e com este token a gente consegue fazer as outras operações, como por exemplo uma cobrança. Então é isso que a gente vai fazer agora. Só para o código não ficar muito longo aqui, eu vou tirar essas operações aqui que fazem a autenticação e vou colocar dentro de um método, tá? Então eu vou tirar toda essa parte aqui, vou dar um Ctrl X aqui, Ctrl X, e vou criar uma classe e criar um método nesta classe nova, tá? Então eu vou clicar com o botão direito aqui, vou lá em New, Class. A classe que eu vou criar vai ser a classe Out. Vou dar um Finish. Beleza, dentro da classe Out eu vou criar aqui um método que vai retornar apenas o token, tá? Então public string gera token. Não vou passar nenhum parâmetro para esse método e aqui eu vou colocar todo o código que eu copiei de lá, tá? Eu até acho legal a gente tirar aqui estas variáveis, a gente pode tirar daqui e pode declarar elas aqui em cima, que na verdade elas não são variáveis, né? Estas três informações aqui, elas são constantes, né? Então vamos colocar aqui na frente a public final em todas elas, public final, beleza. Então aqui estão as nossas informações que vamos utilizar. O nosso Client ID, o Secret ID e o nosso arquivo, né? Quer dizer, o nosso arquivo ficou aqui, né? É só essas informações aqui que a gente vai separar mesmo. Agora a gente vai criar dentro do nosso método uma string para retornar ela, né? String token e vamos alimentar ela com isto aqui. E como esse nosso código que está sendo executado aqui precisa de capturar eventuais erros, né, eventuais exceções, eu vou colocar um try para essa parte principal do código, tá? Então eu coloquei aqui um try e dentro do try eu vou colocar todo esse código que eu tenho aqui, porque senão ele vai ficar sublinhado ali, né? Pronto, colocamos todo o código dentro de um try. Por que a gente colocou dentro de um try mesmo? Porque no exemplo a gente tinha aqui o throws exception, né? Agora a gente não tem mais, então a gente colocou aqui todo o bloco, né, dentro de um try e aqui a gente colocou as capturas das exceções. Se você quiser, você pode colocar aqui print stack trace para capturar algum eventual erro. E agora, como a gente quer retornar uma string, a gente precisa aqui no final do nosso método colocar um return token. Pronto, return token. Como esse token ele vai vir junto com outras informações, a gente precisa separar apenas o token das demais informações, né? Como eu falei antes, na nossa autenticação veio várias informações, né? E a gente quer apenas o access token. Para fazer isso, a gente vai criar uma outra variável aqui, string builder, vamos chamar de response builder e já vamos inicializar nossa variável com new string builder. Pronto, já inicializamos a variável. E esta variável aqui, ela vai pegar exatamente tudo
que a nossa variável response pega. Então eu coloco assim, responseBuilder.append response. Então, tudo que eu joguei na tela, eu também vou jogar nesta variável aqui, né? Na variável responseBuilder. Depois de ter tudo na nossa variável responseBuilder, a gente vai fazer mais um try aqui para criar um objeto JSON e colocar apenas esta chave aqui, né? Este atributo aqui do nosso objeto JSON. Para isso, vamos precisar de uma dependência. Eu já deixei preparado aqui a dependência que a gente vai colocar no nosso projeto. Vamos colocar primeiro uma dependência para trabalhar com arquivos JSON. Para isso, basta entrar aqui no arquivo POM, abaixo aqui de dependência, né, dessa dependência que ele já criou para testes unitários, a gente vai colocar esta dependência aqui. Para que serve essa dependência? Para que eu possa criar objetos do tipo JSON e pegar apenas uma informação do nosso objeto, que no caso é o Access Token. A gente vai ter também uma outra dependência que é para gerar as identificações das transações, tá? Depois eu explico mais como que a gente vai gerar isso e por que precisa disso, mas eu já quero colocar a dependência para gerar essa identificação, tá? Então eu vou colocar essa outra dependência aqui que serve para gerar identificadores de transação, tá? Então essa é a dependência que a gente vai usar para isso. Feito isso, a gente pode gerar então um objeto do tipo JSON. Como eu faço isso? Eu coloco aqui JSON Object, deixa eu pedir o import para ele. Como eu coloquei a dependência, é importante que eu faça a construção do projeto. Então eu já coloquei a dependência aqui, já salvei. Agora eu vou construir o projeto para ele entender as dependências. Deixa eu fazer isso aqui. Fui lá em Project, Build Project. Quando eu faço isso, ele entende as dependências que eu declarei aqui e agora eu posso pedir para ele utilizar estas dependências. Ó, agora ele já preencheu para a gente, percebeu? E ele já fez o import aqui em cima para a gente, tá? Se nós não colocar essa dependência, ele não vai fazer isso, tá? Então é importante colocar a dependência. JSON Object, coloco New JSON Object. E como que eu vou criar esse objeto JSON? Com a nossa Response Builder. Então eu pego ela daqui, coloco aqui e vou convertê-la para string, tá? To string. Beleza? Então eu criei um objeto JSON com toda a resposta da minha autenticação, tá? Mas eu quero apenas isso. Então eu vou alimentar agora a nossa variável token, que eu já criei lá em cima, esta variável aqui. Eu vou alimentar ela com apenas esta informação aqui. Como que eu faço isso? Eu coloco token recebe JSON Object ponto get e aí eu coloco o nome da chave que eu quero pegar, né? O nome do objeto que eu quero pegar dentro daquele JSON Object. Então eu coloco aqui entre aspas duplas exatamente este nome aqui. Vou copiar isso aqui e vou colocar aqui. Pronto. Nesse ponto, a gente alimentou a nossa variável token apenas com esta informação, que é esta informação que vai ser necessária para que a gente faça uma cobrança. Aí, feito isso, eu posso agora, na nossa classe app, posso tirar esses imports aqui, não precisa mais, e aqui eu vou criar um objeto com a nossa classe out. Então, out, vou criar o objeto out, recebe new out. Pronto. E agora eu vou criar uma variável string, vou chamar essa variável de token e agora eu vou alimentar ela. Como que eu alimento ela? Eu coloco ali a classe, o objeto out, né, ponto, gera token. E aqui nesse momento a gente tem então na variável token apenas esta informação aqui. Deixa eu mostrar na tela se essa informação aqui veio corretamente. Token igual, sinal de mais e coloco a variável. Deixa eu salvar aqui e deixa eu dar um play. Agora a gente mudou um pouco, né? O método de autenticação ficou separado. Olha só que bacana. Então, aqui veio toda a informação e aqui veio apenas o token. Agora sim, a gente pode fazer uma cobrança. Então, eu vou deixar um comentário aqui no nosso código para a gente saber que a partir daqui a gente vai fazer uma cobrança. De repente, depois a gente pode colocar esse código aqui dentro de um outro método para também otimizar um pouco. E essa cobrança eu vou fazer utilizando um try, certo? E quais vão ser os comandos que eu vou utilizar? Eu vou me basear de novo lá no exemplo do site,
em toda essa parte que foi feita aqui. Então, a partir de URL até aqui eu posso copiar, exatamente esse é o ponto inicial para fazer a próxima operação, né, para fazer a cobrança. Então, eu vou copiar desde o URL até aqui embaixo, até a parte que ele se desconecta, vou copiar tudo isso e vou colocar aqui. A gente pode colocar aqui e.printStackTrace, pronto. Aqui faltaram os imports, né? Deixa eu colocar os imports que faltaram. Deixa eu alinhar aqui que ficou desalinhado. Deixa eu dar um tab para dentro. Pronto, beleza. Então faltaram aqui alguns imports. Deixa eu fazer esses imports. Vou clicar aqui. Vou fazer esse import, tá certo. Tem mais import aqui. Tem mais este aqui. Esta parte aqui a gente não vai precisar. Podemos apagar isso aqui. Este basic out também a gente não vai utilizar. O que a gente vai utilizar? Eu vou já deixar preparado aqui o que a gente vai enviar para o servidor. Afinal de contas, a gente quer fazer uma cobrança. Para fazer uma cobrança, a gente precisa enviar uma série de informações para o servidor. Então eu vou chamar essa variável de payload, e agora eu vou alimentar essa variável. Payload recebe. Também tem um exemplo bem bacana aqui no site. Se a gente continuar descendo aqui, a gente já visualiza qual é a URL, né? Qual é o endpoint para fazer uma cobrança. Então está explicando aqui, a gente vai precisar disso aqui também. Inclusive, deixa eu copiar isso aqui, porque a gente vai precisar. Então aqui eu vou apagar esse out e esse token aqui, não vai ser esta URL, a gente pode apagar. A gente coloca aqui aquilo que a gente copiou. Então vai ser V2, aqui fica o V2, e aqui esse txid é também uma variável que a gente vai criar. Eu vou colocar aqui txid, vou criar ela aqui, string txid, pronto, e aí a gente coloca esta variável ali. Já vamos alimentar essa variável, tá? Pronto, a gente colocou aqui então a nova URL, já preparamos aqui a variável txid. Primeiro deixa eu alimentar essa variável payload que está aqui embaixo. Tem um exemplo aqui onde mostra como fazer uma cobrança. Aqui tem um exemplo de cobrança. Na verdade tem dois exemplos, né? Deixa eu pegar esse primeiro aqui que está mais curtinho. Vou copiar todo esse código. E de novo, essa parte aqui você deve fazer uma adaptação aí no seu sistema. Provavelmente já deve ter um objeto aí para você colocar essas informações. Aqui são informações todas fictícias, né? Que a gente vai colocar apenas para teste. Então aqui em payload, entre aspas dupla, eu coloco então todo aquele código de exemplo. E esta variável payload é a variável que a gente vai usar nesse momento aqui, ó. Não vamos utilizar essa variável input aqui, e sim a gente vai colocar aqui no lugar dela a variável payload. Pronto. Aqui faltou um import, deixa eu fazer esse import aqui também. O import para output stream, e aqui também o import para input stream header, podemos fazer esse import, e aqui o import para o buffer add header. E aqui o import para o buffer add header. Pronto, beleza. A única coisa que a gente tem que ajustar agora é esse basic out. Como eu falei antes, depois que a gente faz a autenticação a primeira vez com o certificado, a gente não precisa mais do certificado, apenas o token. E para isso a gente precisa olhar este tipo de token aqui, ó. Então aqui o tipo agora vai ser barrier. Então eu vou copiar esse aqui e vou colocar no lugar de basic, eu vou colocar aqui o barrier, e aqui no lugar de basic out eu vou colocar o nosso token, que foi o que a gente obteve na primeira autenticação. Agora a única coisa que a gente tem que ajustar é a variável txid, que está vazia. Então antes a gente já adicionou esta dependência aqui, que é uma dependência, né, uma classe que gera para a gente IDs, né, IDs de transações. Então eu vou até pegar este nome da classe aqui. É claro que a classe tem a primeira letra maiúscula, beleza? Então o nome da classe é GenerX, provavelmente uma abreviação de Generator Expression, uma coisa assim, né? E vou criar uma classe, um objeto com esse mesmo nome, e já vou dar um new aqui para esta variável. Ele não está identificando a dependência que a gente fez, porque a gente precisa em alguns momentos construir. Deixa eu salvar de novo e deixa eu dar um build project para ver se ele reconhece esta dependência aqui. Pronto, construir. Deixa eu digitar novamente aqui o GenerX. Ó, agora ele identificou, ele achou agora ó, a classe que eu estou me referindo, né? Deixa eu dar um Ctrl espaço e dar um Enter aqui. Agora ele fez este import aqui que ele não estava entendendo, às vezes ele demora um pouco para fazer o download, isso é normal. Agora sim eu posso dar um new aqui,
aqui, e quando a gente dá um new num objeto do tipo GenerExpression, a gente já passa aqui uma expressão regular para ele, entre aspas. E também aqui na página da GerênciaNet tem a expressão regular que a gente vai utilizar. No caso, é essa aqui é a regra, então, da string, que vai ser gerada. Deixa eu colar aqui, e a gente não precisa ter este primeiro sinal aqui de circunflexo e este último sinal do cifrão, podemos apagar. Pronto, agora a variável vai ser alimentada, no caso a variável txid. txid recebe a variável de cima ali, que tem a classe GenerationExpression, ponto random. Esse é o método, né? O ponto random é o método que vai gerar uma string que vai ser utilizada como identificadora da nossa transação. Uma coisa importante sobre esse exemplo é que esta chave aqui deve ser a sua chave que você vai gerar no aplicativo, né? A sua chave Pix que você vai gerar no aplicativo, porque senão você não vai receber, certo? Essa informação é super importante. Mas como a gente está fazendo só um exemplo didático aqui, a gente vai utilizar essa chave fictícia mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma modificação para fazer. Temos uma modificação muito importante. Como a gente vai fazer uma cobrança, a gente não vai utilizar o verbo post, e sim o verbo put. Ele está explicando isso bem aqui no início, onde ele mostra todos os endpoints, né? Ele mostra aqui que para fazer uma cobrança, a gente deve utilizar o verbo put. Então deixa eu colocar o put aqui no lugar do post. Então tiramos o post e colocamos put. Pronto. Agora eu vou enviar essa cobrança e eu vou receber uma resposta, né? E a resposta eu vou jogar na tela. Eu também vou mostrar na tela o que eu estou enviando, tá? Então eu vou colocar aqui enviando e vou colocar aqui o meu payload, que é o que eu estou enviando. E aqui na hora de mostrar a resposta eu vou colocar aqui recebido, só para a gente identificar a diferença, tá? Deixa eu salvar. E agora eu vou dar um play. Então agora a gente vai se conectar, pegar o token e fazer uma cobrança. Olha que bacana. Eu mostrei o que eu estou enviando e o que eu recebi. Porque às vezes a gente pode pensar que eu estou recebendo a mesma coisa, né? Olha só, calendário e aqui também calendário. Mas na verdade não. Na verdade eu estou recebendo algumas coisas que eu enviei adicionadas de algumas informações super importantes que mostram para a gente que está funcionando. Por exemplo, eu recebi aqui a criação, então é sinal de que sim, está tudo ok, está funcionando. E eu também recebi uma outra coisa importante aqui, que é o status. O status indica assim, ativa, significa que é uma cobrança ativa, ela vai aguardar agora um pagamento. Então com isso a gente conseguiu fazer dois exemplos, né? Um exemplo de autenticação e um exemplo de uma cobrança utilizando a API Pix da GerênciaNet. Eu espero que você consiga implementar esse exemplo aí nos seus sistemas. Se ficou alguma dúvida ou se você tem algum comentário para fazer, fique à vontade em interagir aqui nos comentários do vídeo. Vai ser uma honra poder ajudá-lo. Muito obrigado por me acompanhar até o final do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!